Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre fundamentos de rede de computadores. Essa é a nossa videoaula 4, padrão Ethernet 802.3, parte 2, onde vamos falar do controle de acesso CSMA-CD e CSMA-CA. Mais uma vez eu reitero a importância de verificarem o conteúdo que está disponível em nossa sala de aula virtual, que complementa tudo o que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 4, parte 2, CSMA-CD e CSMA-CA. Como dito anteriormente, o padrão Ethernet ele é usado em redes locais de computadores e, portanto, os primeiros modelos, as primeiras versões do protocolo Ethernet necessitavam criar um mecanismo que controlasse o uso dos computadores, que os computadores pudessem acessar o meio de comunicação. Esse mecanismo é chamado CSMA, Carrier Sense Multiple Access, onde nós temos a versão CD, que é o Collision Detection, e nós temos também o CA, Collision Avoidance. O CSMA-CD é uma técnica de acesso ao meio mais comum em redes locais para as topologias em barramento em estrela, e foram muito importantes nos primeiros modelos das redes locais de computadores e principalmente no emprego do próprio protocolo Ethernet. A versão original do CSMA-CD foi desenvolvida pela Xerox como parte desse projeto LAN Ethernet na década de 1970 e 1980. Com a utilização desse dispositivo, a quantidade de capacidade do meio que é desperdiçada é reduzida ao termo de detectar uma colisão, ou seja, nós podemos otimizar o uso do meio de comunicação e evitar a perda de transmissão de informação. O CSMA-CD tem como característica a utilização de broadcast físico para transmissão de dados. Isso permite também uma redução no custo dos equipamentos em termos de desenvolvimento de hardware para fazer esses controles do meio físico. Os modos de transmissão em Half e Full Duplex, onde o modo de transmissão Half Duplex requer que apenas uma estação transmita, enquanto todas as outras aguardem silêncio. Essa é uma característica básica do meio físico compartilhado, porque nós temos aí a questão das colisões. Quando vários computadores compartilham um meio, todos desejam transmitir. E se eu não colocar uma ordenação, estabelecer um tempo de acesso, nós vamos ter muitos sinais simultâneos nesse meio de comunicação e não vai ser possível fazer a transmissão da informação. Então, esse risco de colisões ele é minimizado com a utilização de um dispositivo como o CSMA dentro da rede de computadores. A colisão, e estamos falando, é um evento que ocorre em rede de comunicação quando dois ou mais computadores tentam enviar informações no mesmo instante, no mesmo espaço de tempo. Colisões muito frequentes vão prejudicar o desempenho da rede. Ele é mais sentido como lentidão da rede, quando você está usando uma aplicação e a sua sensibilidade, sua sensação como usuário da rede é que a rede está lenta. Existem técnicas para reduzir o número de colisões, como interligar computadores através de um switch. Veja que a utilização de alguns elementos de rede, como switches, hubs, roteadores, além da própria comunicação da rede, também visam reduzir e limitar esse evento, limitar o número de colisões dentro dessa rede e otimizar o seu uso. Considerando o gatilho, considerando o dispositivo CSMA-CD, quando um computador deseja transmitir, ele aguarda um período de tempo de inatividade de rede e transmite. Literalmente, ele fica ouvindo a rede. Quando não tem nenhum sinal, ele procura transmitir. Para cada transmissão que é feita, ocorre a leitura imediata do que foi transmitido. Esse é o papel da placa de rede. A placa de rede compara o que foi transmitido com o que foi recebido. Se os dados forem iguais, significa que a transmissão foi válida. Se os dados forem diferentes, significa que ocorreu uma colisão, ou seja, um outro computador fez uma transmissão no mesmo instante. Os computadores que estão envolvidos nessa colisão vão aguardar um intervalo de tempo aleatório e tentar novamente. Aquele que aguardar um tempo menor será o primeiro a transmitir. O outro terá que aguardar a sua vez para que o primeiro termine dentro do seu intervalo de tempo e depois a rede estará novamente pronta para uso por este.
Veja que se estabelece uma ordenação dentro de janelas de tempo, time slices, onde cada computador e somente um computador transmite naquele momento. Pode ocorrer que duas ou mais estações tentem transmitir simultaneamente. Aí, nesse caso, nós vamos ter de novo a colisão e os pacotes vão ser corrompidos. Quando uma colisão é detectada, a estação que tenta transmitir o pacote após o intervalo de tempo, ela vai aguardar um tempo aleatório. Isso implica que o CSMA-CD ele pode estar em 3 estados: transmitindo, disputando ou inativo. Uma estação sempre ouve o canal antes de transmitir. O envio será efetuado apenas se o meio estiver ocioso. Ele está escutando. Se o meio estiver livre, a estação transmite imediatamente. Ele está transmitindo. E a estação também escuta o canal durante a transmissão. Caso o conteúdo recebido seja diferente do enviado, temos colisão. Se não há nada a ser transmitido, ele fica em silêncio. Se duas ou mais estações sentem que o meio está livre ao mesmo tempo e transmite, vai haver uma colisão de sinais, ocasionando perda de informação. Cada uma vai aguardar um tempo aleatório, diferente, e vão tentar transmitir em momentos diferentes. Vejam que nunca temos duas máquinas transmitindo simultaneamente. Em uma rede de 100 computadores, por exemplo, apenas um transmite naquela unidade de tempo específica. Toda vez que há uma colisão, a estação para imediatamente transmitir e espera esse tempo aleatório para transmitir novamente. Esse é o princípio básico do CSMA-CD. Quanto à espera aleatória, ela trabalha com um algoritmo e estabelece mudanças, que estabelece sequências para aguardar esse limite de tempo. Se a espera aleatória das estações conduz a tempos muito próximos, claro que poderá ocorrer uma nova colisão. Nesse caso, o procedimento de espera aleatória ele se repete, mas dessa vez o limite superior da espera é dobrado. Se houver outra colisão, o passo é repetido por até 16 vezes. Então, existe um algoritmo que segue esse fluxo que está apresentado aí, onde são feitas tentativas também com aumentos nos tempos de tentativa de transmissão. Nesse exemplo, nós temos o servidor 1 e os computadores 1, 2 e 3. Nenhuma atividade de rede está sendo detectada. Então, o computador 1 envia o quadro e ele é recebido pelo servidor 1. Computador 1 transmitindo para o servidor 1. O computador 1 deve primeiro ouvir a mídia, ouvir o meio, para determinar se há alguma outra estação fazendo alguma transmissão. No nosso caso, o computador 2, o computador 3 e o próprio servidor. Então, ele envia um sinal pelo meio de comunicação, que é o chamado sinal portador, ou carrier, e faz parte do padrão CSMA-CD. Os quadros eles são transmitidos pela rede, chegam ao servidor, ao computador 2 e ao computador 3. Mas como esses quadros estão endereçados ao servidor 1, tanto o computador 2 quanto o computador 3 descartam essa informação. Quando o servidor 1 recebe o quadro, ele devolve uma resposta para o computador 1 dizendo que recebeu OK. Pode acontecer do computador 3 também possuir dados para enviar ao servidor 1. O computador 3 e o servidor 1 ouvem a mídia e não detectam, nesse momento, nenhuma atividade. Então, ambos os computadores começam a enviar o quadro. Também é uma possibilidade. O servidor 1 respondendo para o computador 1 e o computador 3 enviando dados para o servidor 1. Segundo as regras do CSMA-CD, apenas um computador por vez pode enviar os dados ao usar o meio. Nesse caso, estamos usando um hub, poderia ser um switch. Então, o computador 3 e o computador 1 continuam a ouvir a mídia enquanto transmitem os seus quadros. Quando um deles detecta a atividade de rede antes de finalizar o envio, ocorre uma colisão. A colisão é detectada
por todos os computadores do domínio de colisão, fazendo com que os computadores pausem por um período aleatório, de tempo aleatório, antes de tentar enviar novamente seus quadros. Os computadores do domínio de colisão aguardam esse tempo aleatório e vão iniciar depois a sua transmissão em tempos diferentes. Nesse caso, o servidor 1 tenta primeiro reenviar seu quadro, fazendo aquela confirmação inicial ao computador 1. Uma vez que nenhuma atividade foi detectada, o quadro é enviado com sucesso. E aí, o computador 3 pode enviar agora o seu quadro que inicialmente tentou enviar e houve a colisão devido à própria transmissão do servidor 1. Lembre-se que raramente ocorrem colisões em redes que usam switches, porque cabe ao switch justamente essa tarefa de organizar o tráfego e permitir que apenas um computador por vez faça essa transmissão, reduzindo drasticamente a possibilidade de colisão em uma rede de computadores. Quando todos os computadores operam em modo full duplex, essa possibilidade é quase impossível, ou seja, a colisão é quase impossível de acontecer em redes que tenham uma configuração correta utilizando switches de boa qualidade. Vejam também que a placa de rede ela é essencial para o bom funcionamento de uma rede de computadores usando a Ethernet. Qualquer problema, qualquer avaria, qualquer erro que seja apresentado por uma placa de rede pode comprometer o funcionamento de toda a rede, causando colisões desnecessárias ao sistema. Portanto, cabe ao profissional da área de tecnologia ainda se preocupar com essa questão de colisões, mas mais do que com as colisões, com a configuração e com a otimização do meio de comunicação da rede. É óbvio que temos aí várias possibilidades de degradação de desempenho, existem possíveis falhas, como eu citei a questão de uma placa de rede defeituosa, uma porta de um switch defeituoso, um cabo com defeito, que podem causar, sim, problemas de lentidão, problemas de colisão, que vão explicar, por exemplo, esse problema de lentidão. Mas equipamentos de boa procedência, devidamente instalados e configurados, dificilmente vão apresentar problemas. É claro que as redes também evoluíram e as redes cabeadas também passaram a conviver com as redes sem fio, as redes locais sem fio ou WLANs. Como uma WLAN não possui um meio de comunicação onde a gente possa literalmente ouvir a transmissão, não há impulso elétrico que possa ser medido no meio, porque não tem fios, uma variação do CSMA-CD surgiu, foi o CSMA-CA, que é o Carrier Sense Multiplex with Collision Avoidance. O CSMA-CA é um método de transmissão que possui um grau de ordenação maior que o CSMA-CD, possui alguns parâmetros bem mais restritivos em termos de tráfego, e isso contribui para a redução da ocorrência de colisões na rede. Vejam que nós estamos falando de rede sem fio. A principal diferença entre CSMA-CD e CSMA-CD é justamente pela mídia, pelo meio de comunicação. A capacidade dos nós quanto a identificar as colisões que ocorrem, porque no meio físico, no fio, é possível medir, se é possível perceber os impulsos elétricos. Usando o ar como meio de transmissão, isso fica praticamente impossível. Quanto ao CSMA-CA e ao seu funcionamento, antes de transmitir efetivamente um pacote de dados, a estação transmissora avisa sobre a transmissão e em quanto tempo vai realizar essa tarefa, justamente para prevenir que colisões ocorram. O termo colisão avoidance, prevenção de colisão, substitui aqui o termo collision detection, que é a detecção de colisão nas redes sem fio em relação às redes cabeadas. Justamente porque redes cabeadas, nós temos meios que nos permitem detectar um sinal elétrico que vai levar a uma colisão, enquanto que no meio físico, sem fio, wireless, isso não é possível. É importante ressaltar também que apenas transmitir a intenção de trafegar pacotes já aumenta o fluxo da rede, impactando também no desempenho da própria rede. Ou seja, os próprios dispositivos de controle de fluxo eles devem ser muito bem pensados ao serem utilizados numa rede de computadores, porque vão impactar na sua utilização.
No caso do CSMA-CA, se dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo, na mesma faixa de frequência, vai acontecer uma colisão e, na recepção, o sinal não poderá ser decodificado ou reconhecido pelo destinatário. Além disso, como o emissor não tem como escutar o meio, como acontece no meio físico, fica sem saber se ocorreu ou não uma colisão. A característica que evita colisões é a utilização de um tempo de espera aleatório também, para acesso ao meio wireless, chamado back-off time. Vejam no fluxo que é feito todo um algoritmo que vai fazer a monitoração do meio, verificar se o meio está livre, e fazer esses testes antes de iniciar a transmissão e também informar qual é o tempo de transmissão. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Reitero a necessidade de verificarem o material que nós temos em nossa sala de aula virtual, que vai complementar o que foi aqui apresentado. Agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Até lá!